Oi! Agora no final de agosto eu comemorei 2 anos de surf e eu resolvi gravar esse vídeo para contar um pouquinho de como tem sido a minha evolução nesse esporte. Espero que gostem! Eu sei que eu tô um pouco sumida desse canal, mas é porque tem muita coisa acontecendo nesses últimos meses. Logo, logo vai ter vídeo de viagem, inclusive, tá? Mas eu queria registrar esse momento, né, de 2 anos de surf aqui no canal. Então achei que valeria um vídeo pra gente conversar um pouquinho a respeito. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, eu tenho um outro vídeo aqui no canal que eu conto como eu comecei a surfar. Tá? Então acho legal você assistir também para entender como que esse esporte entrou na minha vida, como tudo começou. Mas vamos lá, vou contar um pouquinho do que eu tenho feito para tentar evoluir mesmo nesse esporte. Eu ainda tô bem longe do que eu espero chegar. Eu quero muito fazer manobra, quero muito aprimorar mesmo o meu surf, mas eu sinto que dia após dia eu tô conseguindo aí evoluir alguns pontos que são bem importantes pra mim mesmo. E aí eu separei aqui alguns tópicos pra gente falar mesmo, que eu acho que são os tópicos que eu tenho dado mais atenção e que tem me ajudado mesmo nessa evolução. E antes da gente começar a falar sobre isso, quero fazer duas observações. A primeira é que tudo que eu tô compartilhando aqui é baseado na minha experiência mesmo, né, como surfista, que hoje eu considero que eu sou uma surfista intermediária. Mas tudo que eu tenho feito aqui é tentativa e erro, tá? São coisas que eu vou colocando na minha rotina pra tentar evoluir. Então nada daqui é uma verdade absoluta, eu não tô dando recomendação de nada muito específico pra ninguém, é só realmente compartilhar como tem sido a minha experiência no surf, ok? Segundo ponto, uma das coisas que eu acho que é imprescindível, principalmente se você é iniciante, investir em aulas de surf, tá? Então eu não vou nem colocar as aulas de surf como um ponto aqui da evolução, porque eu acho que isso é o básico, tá? Eu já surfo sozinha, eu já vou para o mar sozinha, mas eu ainda pego aula em situações que eu acho que vai valer a pena, em mares mais desafiadores, enfim. Vou contar um pouquinho pra vocês ao longo dos tópicos aqui o que eu penso, né, na hora de escolher o dia que eu vou pegar a aula ou não, tá bom? Então vamos ao vídeo. Bom, o primeiro ponto que eu separei aqui é entrar em mares desafiadores e com condições diferentes da que eu tô acostumada normalmente. Como eu contei já aqui pra vocês, eu comecei a surfar lá em Natal, lá no Rio Grande do Norte, na praia de Ponta Negra, e principalmente no lugar que a gente surfava, que era onde a escolinha ficava, era um mar muito tranquilo, assim, não era um mar que desafiava tanto como os mares que eu pego aqui no Rio, por exemplo. Então, lógico que lá também eu tava iniciando, né, então essa condição era muito boa, mas assim, o que a gente pegava no dia a dia mesmo era meio metro, meio metrinho, né, então era um mar confortável, assim, no geral. Lógico que para iniciante isso já é bastante, né, então quando eu comecei, ainda assim eu achava desafiador, mas com o tempo foi ficando um pouco mais tranquilo. Então, quando eu cheguei aqui no Rio, eu me deparei com muitas possibilidades, né? Muitas possibilidades de praia para surfar, ondas diferentes. Então aqui você tem onda de todo tipo, né? Tem uma onda mais cheinha, que dá tempo de você pensar mais. Tem esquerda, tem direita. Tem ondas mais cavadas, né? Ondas tubulares. Então eu acho que focar em entrar nesses mares um pouco mais desafiadores, pra mim foi muito importante. E aí eu vou começar aqui contando uma história que eu acho que foi um dia que virou uma chavinha mesmo, assim, pra mim, e mudou mesmo a minha forma até de encarar o surf. Eu me mudei pro Rio em março de 2024. E quando eu cheguei aqui, comecei, né, a fazer aulas, esse surf inicial aqui no Rio, ainda tava um mar mais tranquilo, né? Então eu não tinha pegado assim nenhuma condição muito diferente do que eu já tinha pegado lá em Natal. Mas logo chegou a época de onda mesmo, e aí eu lembro, até hoje, isso me marcou muito, de um dia que eu acho que foi tipo em maio, junho
de 2024, que eu recebi uma mensagem do meu professor falando que teria aula no dia seguinte, mas só pra quem era faixa preta. E aquilo pra mim foi tipo muito diferente, né? Eu nem imaginava o que poderia assim ser tão diferente do que eu tava acostumada pra ter que ser faixa preta ali pra entrar. E na hora, na minha cabeça, eu entendi que eu não era faixa preta, então que esse mar não era pra mim, mas eu falei brincando com ele, tipo, respondi a mensagem, tipo, eu sou que faixa? E aí esperando que ele ia falar realmente, tipo, não dá pra você ainda. Mas na verdade ele me respondeu que poderia ser preta e perguntou se eu queria tentar. E cara, isso mudou muito a minha forma de ver o surf, né? Porque eu entendi que pra eu evoluir e conseguir chegar aonde eu quero, tá? Que é realmente de pegar mares maiores, de entrar em condições diferentes, um dia eu ia ter que ir nesses mares mais desafiadores. A previsão era de 2 metros a 2,5 metros. Essa previsão com certeza não se concretizou, pelo menos ali no Arpoador. Tava menor que isso, mas tava um mar pesado. E foi o mar mais pesado assim que eu tinha pegado até aquele momento. E foi muito legal. Eu lembro que eu meio que nem dormi direito à noite, de tão ansiosa que eu fiquei, de tão tipo, meu Deus, será que eu vou conseguir? E fui. E a partir desse dia, sempre que ele falava que o mar tava só pra galera avançada ou pra faixa preta, aí é que eu queria ir. Com muita emoção sempre, porque eu sou medrosa, mas eu ia e me desafiava e isso foi muito importante. Não quer dizer que foi fácil, tá? Todas as vezes que eu fui, realmente eu ficava um pouco apreensiva. Teve dia que eu só tomei na cabeça, nossa, teve um dia... Logo depois, eu acho, desse dia, eu fui de novo, né, já me achando, porque eu já tinha entrado num mar parecido e tomei uma série gigantesca na cabeça, pesada, fiquei desesperada. Eu até continuei no mar, mas fiquei aquela coisa de ficava indo pro fundo, mais pro fundo possível pra não ter que tomar onda de novo. Então me desafiou muito mesmo e com certeza me fez evoluir. Porque inclusive me fez ver, por exemplo, que eu precisava muito aprender a fazer o golfinho, né, que é aquele movimento pra você conseguir empurrar a prancha e passar por baixo da onda sem ficar soltando a prancha o tempo todo. Então foi muito importante pra mim. E outra coisa também foi começar a ir, por exemplo, pra São Conrado e ter essa experiência de ondas mais cavadas também. São Conrado é uma praia que eu amo, eu acho que é um lugar que me fez evoluir muito, mas que é uma condição diferente do que eu tava acostumada, que é essa onda cheinha, e me desafia muito, né? Cada drop lá mais cavado, cada caldo que a gente toma ali depois também, que é muito mais forte, me fizeram muito assim levar o meu surf adiante. Segundo ponto foi o treino técnico. Esse aqui eu acho que foi o que realmente mais mudou o meu surf, principalmente em relação à postura mesmo na prancha, a onda assim, o que fazer. Eu comecei a fazer também no final do ano passado um treino técnico de solo com o Ed da Red Surf Training. Realmente me ajudou muito. A gente começou a simular os movimentos do surf no solo mesmo, né? E a primeira coisa que ele fez foi corrigir o meu drop. E assim, eu já tinha um drop rápido, eu conseguia dropar fácil, mas dropava errado, né? E não sabia. Então a primeira coisa que ele fez de tudo foi ver como que eu dropava e corrigir, né, o meu movimento. E depois a gente começou a fazer, a treinar outras coisas, como por exemplo, acelerar na onda. Então o movimento de aceleração, o jeito que eu subia na prancha, como que eu ficava, tudo isso ele foi trabalhando e realmente isso mudou muito a minha forma de surfar e como isso fluía na onda, né? Quando eu efetivamente estava numa onda, tudo era mais fluido assim. Então foi muito importante pra mim. Atualmente eu tenho feito um outro trabalho com ele, que é o surf skate, e também tem sido muito legal. Também é a mesma ideia, a gente simular os movimentos do surf no skate e estamos treinando aí o movimento da rasgada, né, e algumas outras coisas assim. Então eu tô bem empolgada com essa fase, inclusive, e realmente eu acho que isso
mudou muito, né? Eu acho que às vezes a gente fica muito focado em eu tenho que estar na água, eu tenho que estar surfando, mas o trabalho que você faz fora da água, ele é muito importante, talvez até mais importante, porque, enfim, quando você tá na água tem muitas condições ali que você tem que lidar, né? Pode ser um dia que você não tá remando ali o suficiente, às vezes você nem vai surfar mesmo muita coisa, ou ondas que são curtas, né? Então você não dá muito espaço, muito tempo para você treinar na onda em si. E o Ed tem me ajudado muito. Eu tô muito satisfeita assim com o que a gente tem construído, né, com esses treinamentos fora d'água. Terceiro ponto, assistir vídeos de surf. Eu adoro assistir vídeo de surf, principalmente de mulheres e de preferência que são goofy, ou seja, que tem a base igual a minha, né, que eu gosto de ver o movimento que elas fazem na onda. Às vezes eu coloco até em uma velocidade mais baixa o vídeo pra poder ficar observando mesmo qual é o movimento. Eu gosto muito de assistir a Tati, né, que tá na WSL, enfim. E, enfim, eu fico assistindo muito, tem um canal no YouTube que fica mostrando as ondas lá de Bali. E aí sempre tem muitas mulheres surfando, e aí eu foco principalmente nas mulheres que são goofy mesmo. E é muito importante, eu acho, a gente entender como as pessoas surfam, né? Pra tentar começar a colocar isso em prática na água. Eu sinto que eu tenho feito isso, às vezes surfando assim, eu tento imitar mesmo, né, algum movimento que eu vi. Claro, também assisto os campeonatos de surf aí, principalmente as etapas da WSL, pra ficar observando mesmo, e não observo só como as pessoas surfam, mas como que elas se comportam no mar, né? Eu fico dando uma olhada ali em como elas se posicionam, como que elas furam onda, né? Como que é o comportamento delas. Eu acho que observar é muito importante, principalmente para quem está iniciando mesmo, quem está nesse nível intermediário, para a gente conseguir colocar em prática algumas coisas que a gente vai aprendendo fora mesmo, né? A gente levar, mesma coisa do treino técnico, é a gente levar de fora o que a gente tem aprendido pra água mesmo. Porque aí quando você tá na água, parece que as coisas vêm, sabe? Até meio de forma inconsciente quase, a gente consegue colocar em prática algumas coisas. Então assistir vídeos de surf me ajuda muito. Por fim, o último ponto assim que eu acho que tem também me ajudado muito a evoluir é ir surfar sozinha, né? Surfar sozinha no sentido de não surfar com aula, tá? Eu nunca vou surfar sozinha mesmo, eu tô sempre com alguém, pelo menos do lado, com alguma amiga ou em algum lugar que eu sei que vai ter gente pra ajudar caso eu precise, mas surfar sozinha no sentido de realmente tentar não ficar só pegando aula, tá? Isso é uma coisa minha, eu realmente tenho muita vontade de ser uma surfista independente, então a minha ideia é sempre ir mesclando, né? Até eu realmente não precisar mais de aula, mas ir mesclando o surf com aula e o free surf também, né? Lá na escolinha que eu peguei aula em Ponta Negra, o pessoal, eles incentivavam muito o surf sem aula também, né? Então eu acho que eu vim com essa mentalidade de lá, até porque também, como eu comentei, a praia lá era mais tranquila, então pra você ir surfar sozinha, né, e às vezes ficava ali perto da escolinha, mas pra tentar assim mesmo era mais fácil. Mas eu achei que essa ideia deles me trouxe aqui também no Rio essa vontade de tentar mais sozinha e, enfim, também é um desafio, né? E eu tenho ido agora muitas vezes sozinha e quando eu pego aula ainda. Quando o mar tá bem desafiador, né? Quando eu quero garantir o melhor lugar e quando eu quero focar em outra coisa que não seja leitura de onda, remada, né? Às vezes eu quero focar em realmente treinar um movimento, né? Esse domingo agora mesmo eu queria ficar treinando o movimento, né? De girar o tronco e tal. E aí eu peguei aula e daí foi ótimo porque eu consegui pegar várias ondas e focar só nisso, né? Eu acho que quando a gente tá sozinha ali tem várias outras coisas que a gente precisa prestar atenção, né? E aí uma delas é posicionamento, algumas delas, posicionamento, leitura de onda, arremada, ficar observando, né, se você não tá entrando na onda de alguém, enfim. Então tem muitas outras distrações,
mas eu acho que é uma forma de aprendizado assim muito importante e frustrante às vezes, né? Eu acho que quando a gente vai sozinho, a gente entende que o surf ele é realmente um esporte muito difícil e às vezes é realmente muito frustrante, mas a cada dia que eu vou sozinha e que eu surfo sozinha, eu sinto que eu melhoro esses pontos e vai ficando um pouco mais fácil juntar tudo isso, né, e surfar realmente. Então eu acho que é válido, claro que assim, se você já tá num nível de surf que você se sente confiante para entrar no mar sozinho, né, eu acho que se você é muito iniciante, se ainda não sabe fazer coisas básicas como o golfinho ou às vezes a tartaruga, né, se a sua prancha é maior, né, se você não sabe sair da corrente caso você caia nela, né, eu acho que esse conhecimento básico ele é importante para quem vai treinar sozinho. Mas se você já sabe isso, né, e às vezes até você precisa aprimorar isso, né, sozinho, eu acho que é super importante e tem me ajudado muito. O surf é um esporte muito desafiador, muito difícil, mas quando a gente vai colocando em prática alguns pontos assim, né, a gente vai evoluindo. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Quero deixar aqui um agradecimento especial para os meus professores, né, lá de Natal, né, o Dani, a Ale, e aqui do Rio, o Ivan, o Popó, lá de São Conrado, e pro Ed, meu professor de treino técnico, porque eles são partes fundamentais dessa evolução, com certeza. E, claro, a mim, que vou lá e tento todos os dias, né, se possível todos os dias, mas assim, que vou e dou minha cara a tapa, assim, e tento, e caio muitas vezes, e passo vergonha muitas vezes também, mas que tenho tentado chegar ali aonde eu quero, que é surfar maravilhosamente bem. Então é isso, gente, esses foram os meus 2 anos de surf. Espero trazer ainda muitos relatos animadores aqui pra vocês. Espero que vocês gostem desse vídeo. E é isso, até a próxima. Tchau!